Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta quarta-feira. E o Grêmio ontem só oficializou, né? A vitória lá em Quito, no Equador, a sua classificação para a próxima fase da pré-Libertadores da América. Aí vai pegar agora um time mais forte, né? A União Espanhola, que será, ou melhor, o ex-time, né? Do técnico colorado. O Independiente Del Valle, que venceu a União Espanhola e será o adversário do Grêmio na próxima fase de pré-Libertadores, e aí o Grêmio passando estará na fase de grupos da Libertadores da América. O Internacional, uma semana aí de folga, em função do Campeonato Gaúcho, e o técnico colorado, o novo técnico, tentando aí imprimir, adotar a nova mecânica de jogo do Internacional. Nossos Dois Toques, se você nos acompanha nos canais 24.524 e 24 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, né? Mas para o mundo vamos através das plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face. Inclusive você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, interagindo. Também é importante que você ainda compartilhando os seus grupos, peço que seus amigos compartilhem, porque é aquelas pessoas que ainda não conhecem, se é que tem alguém que não conheça a RDC TV, né? Passem a conhecer. Essa emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Aí é só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram da RDC também, para acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, do futebol, especificamente da dupla Grenal. Nosso Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição, completa esse ano 68 anos da Masal, que tem à frente, né, tanto da CIMER quanto da Masal, o diretor-presidente Cláudio Bier. Também para a GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, só que mais do que centenária. São 108 anos completados esse ano do GBOX. Então é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Também para a Senai, está enrolado para estudar? Desenrola, faz Senai. Nossos Dois Toques de hoje com o Calil Sebo, Juventude, ontem venceu o Muricy. Vamos falar sobre isso também, né? Mas não foi o Muricy o técnico, né? Foi pela Copa do Brasil. Sérgio Vasquez, né? Que agora, já pensando evidentemente aí na próxima fase, o Grêmio há 2 jogos agora da fase de grupos da Libertadores da América. E Luiz Fernando Záquia, como todos os colorados, da expectativa de ver um Internacional novo, aí com o Ramírez, o novo técnico colorado. Sérgio Vasquez, aquilo já estava definido desde o primeiro jogo, aquela goleada de 6-1, o Grêmio ontem apenas carimbou, oficializou a sua classificação. E agora é o Independiente Del Valle, que é esse time do técnico Ramírez, né? Mas primeiro dizer que hoje eu estou meio complicado no meio de 2 feras aqui, é complicado 2 craques. Aí hoje eu vou ter que me cuidar muito. Hoje não posso faltar. Hoje eu vou ficar numa retranca. Eu e o Celso Rotti. Celso Rotti, grande abraço. Hoje, ou então... Tu tá no meio de 2 turcos, velho. 2 turcos. 2 turquinhos. Já para começar. Rei dos quibe. Rei dos quibe. Hoje eu vou estar numa retranca, não estranho que hoje é pega ratão neles. Hoje é Cláudio Duarte. O Cadu anda comendo quibe lá na casa do ministro Marum. Cadu gosta muito de quibe. Deixa eu aproveitar e feito pelo nosso amigo Capicha, né? Esse é o apelido do Capicha, que é o cara do quibe. Olha, e ontem até passou despercebido, mas eu sei que ele nos assiste sempre, então quero mandar um grande abraço ao Capicha, que esteve aniversariando ontem, né? E também um abraço ao Capicha pelo aniversário. E hoje, nosso querido amigo também, em seguida está aqui conosco, o Edu Pesce, o Eduzinho, que também está aniversariando. Então, abraço. Parabéns aí, felicidades e saúde aos amigos nesse momento, sempre, mas nesse momento mais do que nunca. Mas, Cadu, já que tu falaste do jogo de ontem, a gente sabia que o Grêmio praticamente estava classificado, mas poucas vezes se teve a possibilidade de um grupo de jogadores jovens... Eu acho que essa é a questão. Disputar uma Libertadores e dar uma bagagem bem interessante, bem importante. E jogar num problema de altitude... Enfim, foi um teste muito importante, eu acho, para o Grêmio. O Grêmio tem que tirar isso de aprendizagem. Só que eu acho que houve um erro, Sérgio.
Eu acho que houve um erro da não ida do Renato. Isso aí Porque é um momento, veja bem, é um momento que como tu disseste, é incomum oportunizar um grupo jovem de jogar uma partida de Libertadores. Pode. Então isso, na bagagem dos jovens jogadores, é extremamente importante. E é importante o treinador conhecer não só no treino, tu conhecendo um jogo internacional, numa viagem, no hotel, na convivência, tu começa a conhecer como é que esse menino, como é que está se formando a personalidade dele. E aí o treinador tem que estar. Eu até concordo contigo. Está no Rio de Janeiro. Eu até concordo contigo, mas toda regra tem exceção, né, Nando? Para defender ele. Não é defender. Excepcionalmente, eu falei no programa segunda-feira. Esse momento, eu até... Tu tá com cadeira cativa, veio segunda, veio quarta. Olha aqui, ó, o Serginho está sozinho nessa barca. O Ruschel teve ontem aqui também criticou. Não, acho que, eu acho que é ponto de vista. Tudo bem. Eu acho que naquelas vezes que ele não foi para o Campeonato Brasileiro, eu condenei. Ali eu condenei. Agora essa, Nando, é um ano atípico. Tu vê que, querendo ou não querendo, até a semana passada o Grêmio estava numa final e tu sabe, tu viveste vestiário, tu sabe a tensão que se vive antes de um jogo, de uma final. Então, há um desgaste muito grande. Tu tem um ano que também que vai poderá ser também pesado. Muito pesado. Tu tem que dar uma liberada no treinador. Nesse momento, excepcionalmente, estou falando, esse momento eu até concordaria. Então, se eu concordaria se fosse o time reserva. Mas o time de jovens é o momento de mostrar para o chefe. Serginho, tu é um homem de vestiário. Mais do que isso, é um homem que trabalhou muito com a base e fez todos esses jogadores Serginho, aí que hoje foram negociados, foram origem creio o Serginho. Então ele sabe muito bem o que só um pouquinho, Calil. Ele sabe o que significa, ele sabe o que significa muito o trabalho de base. Todo respeito. Então é verdade que a gente vai ver agora o lançamento ontem do CT do Grêmio, a gente vai ver na sequência no programa. Olha, o que significa aí o que foi o presidente Romildo, o Gustavo Schmidt, que teve conosco aqui semana passada também, falando exatamente, apresentando o novo CT da base. Mas, Cadu, eu continuo dizendo para vocês, esse momento é atípico. Eu concordaria, se eu fosse diretor lá do Grêmio, eu liberaria. Já expliquei as razões, entende? Porque vai voltar e não vai ter mais folga. No Brasileiro, eu era completamente contra. Agora, a importância de que alguns jogadores ontem aproveitaram bem essa oportunidade. Entende? O zagueiro, o Juan, foi relativamente o Breno, bem. O Juan, o Lucas Gomes, o volante, o Ricardinho. O Lucas Gomes eu esperava mais. Eu achei ontem. Mas é que se tu notares, Nando, poucas vezes que se escutou o próprio treinador que estava lá trabalhando, ele mandava tocar bola. Ele não mandava, os garotos até queriam ir para cima e ele mandava segurar. A gente sentia até na transmissão. Então tu acha que o treinador se equivocou? Porque a característica do jogador é ir para cima. Era para cima, mas eu acho que... Então tinha que estar o Renato. Mas não é... Então tinha que estar quem vai treinar. Mas isso foi orientação do próprio Renato, até porque esses jogadores, Nando, tu sabe muito bem, tu já viajaste, tu foste disputar, ver jogos no Equador, na altura, e esse jogador não tem experiência nenhuma, a primeira vez que eles descem lá. Imagina se eles saem com toda a pressão que eles têm, a correria, e nos 5 minutos do segundo tempo eles iam se entregar. Sérgio, tudo bem, Sérgio. Ok, eu respeito a tua opinião. Só que entendo que o profissional tem que ter folga, tudo isso é verdadeiro. Mas nesse momento, assim, qual é a política do Grêmio, que o Internacional também está fazendo a mesma, até por questões financeiras? A base. Sai do jogador reserva ruim e caro e bota a gurizada para a reserva e daqui a um pouco o Ferreirinha vai ocupando espaço, o Praxedes vai ocupando espaço e vão virando titular. Mas o reserva do lateral esquerdo não pode ser o Wendel, tem que ser o menino. O reserva do jogador do volante do Grêmio não pode ser o Robinho, tem que ser o menino. Isso é uma tendência natural dos dois clubes. É formar que os jogadores reservas, a grande maioria sejam base e logo vão ser titulares. É um momento, porque assim, não é um jogo de Campeonato Brasileiro. É Libertadores. É Libertadores. Tem um caráter para o jogador. Mas o resultado, como é que está a cabeça? 6-1, se tivesse sido 2-1, eu acho que o Renato não teria folga. Não, se fosse 2-1, nem os jogadores teriam folga. Claro. Isso foi tratado exatamente em cima do resultado com o score. Mas o que é mais importante é o seguinte, tanto Grêmio como Inter
estão fortalecendo cada vez mais a base. E ao fortalecer a base, não tem que contratar atleta para plantel. Para plantel, usa a base. E contrata jogador para ser titular. Então, ontem era um jogo que serão os futuros reservas imediatos. Na realidade... Minha opinião, o Ferreirinha já está pegando passaporte, não é porque para a saída do PP, mas já está pegando passaporte para ser titular. Um cara que chega aquele gol que ele fez, cortou 2 e chapou aquela bola para o outro lado, porque geralmente tu chapa para o lado direito do goleiro e tu botar no lado esquerdo tem que saber jogar bola. Não é qualquer um que faz aquele chute. Acontece o seguinte, o Nando, que já esteve no vestiário, sabe muito bem quando for formar, que a gente sempre, é o que eu sempre acho, que quem forma o grupo é o diretor, o treinador escala. No Grêmio é diferente. Eu acho que nos clubes normais... Eu estou falando da minha opinião. Não, acho que sim. Tu tem a opinião normal. Hoje, no Grêmio, quem forma o grupo é o treinador. O que acontece é que num grupo de 30 jogadores, que é a média que tem, assim, tu deve ter os 11 titulares, mais 3 ou 4 cascudinhos. Eu diria 4, 5, 4 ou 5. Tu tem que ter 15 a 16 jogadores. Pronto. E depois o resto é base. Eu tenho na minha concepção, assim como eu digo, aprendi com o Dr. Fábio André Koff, que eu tenho, um dos maiores presidentes que eu convivi. Ele dizia assim, Serginho, se um dia tu for vice-presidente de futebol, sentares com o treinador, primeiro que o treinador, para te contratar um treinador, ele tem que ter castigo para poder ir na tua casa jantar com a tua família. E aí tu sabe qual é o caráter dele. Ponto. E segundo, tu chama ele no canto assim, 2 uvas tu pode trazer, de acordo com as possibilidades financeiras. O resto tu não vai contratar. O resto sou eu. As uvas são minhas. Tu traz 2 uvinhas, tu tem direito a trazer. Porque se tu não traz, eles ficam bicudos, não ficam criando. Tu sabe disso, tu convivesse com vários e vários treinadores, eu também. Então deixa ele trazer 2 uvas. 2 uvinhas é contigo, o resto não. Ok, Sérgio, vocês são de vestiários, agora você sabe, eu sempre tenho salientado aqui, todo mundo sabe, que as grandes conquistas do Grêmio Internacional sempre foram uma mescla de jogadores da base com jogadores rodados, jogadores experientes, jogadores cascudos. Mas ok, isso de adotar a base, essa filosofia, esse discurso, acontece sempre. Mas agora mais pela necessidade. O Grêmio, porque agora fez um acordo, o presidente Romildo com o Renato, exatamente para que utilize a base, que é o grande ativo que os clubes têm, o Internacional também, pela uma questão, e o Zaque como conselheiro sabe mais ainda, a questão, a dívida que o Internacional tem a curto e a longo prazo, obriga a isso, mas a coisa só acontece se os resultados vierem. Se esses resultados não vierem, tu vai de novo correr atrás de jogadores para contratações. Eu fiz uma colocação, Nando, o ano passado, e Calil, o ano passado eu fiz essa colocação. Nessa história de pandemia, todos os clubes estão perdendo dinheiro. Opa, o presidente o Grêmio, como conselheiro, deve saber qual é o 38 milhões de superávit do Grêmio. Não, mas pela venda. A receita diminuiu. Não, tudo bem. Só para o presidente Romeu, olha, não tem dinheiro. O equilíbrio financeiro foi com a venda de atletas. 38 milhões. O Grêmio não tem dinheiro. Isso foi o superávit do ano. A informação... Não deixa eu terminar meu raciocínio. Olha aqui, o presidente não tem, mas o Grêmio tem poder de endividamento. Eu estou falando de uma maneira geral, Cadu. Eu estou falando de uma maneira geral. Os clubes, eu falei os clubes, não falei o Internacional. Não, mas aproveitando o Grêmio. Eu falei os clubes. Então, com faturamento menor, ok? Então, eles se obrigaram a colocar. E eles vão tirar vantagem disso, porque o fato de ter que colocar os jogadores jovens, vão fazer... O Flamengo está fazendo isso. Vão fazer dinheiro e vão lucrar, vão acabar lucrando com essa pandemia. Porque a exigência, que eles não têm dinheiro, estão botando jogador. O próprio Internacional... O Flamengo está fazendo, o Palmeiras está fazendo. Sim, olha o time do Palmeiras. O Palmeiras, o Luxemburgo fez uma renovação no plantel e aproveitou a base, mas isso me lembra muito, há muitos anos atrás, quando o São Paulo Futebol Clube, o primeiro clube no auge que começou com um planejamento estratégico, e ele sempre botava lá no planejamento estratégico, para o equilíbrio financeiro temos que vender no mínimo 2 atletas. Não, sempre, o presidente Fernando Carvalho sempre teve isso no planejamento estratégico. Não precisamos ir no São Paulo. Não vamos no São Paulo, vamos ficar aqui. Isso aí, até porque o São Paulo, na década de 70, veio
E o Zac pode, melhor do que eu falar. Veio ver a administração do Internacional. Aqui, o Internacional é um grande time da década de 70. E o presidente Fernando Carvalho sempre disse, é no mínimo ser obrigado a vender um jogador por ano. Mas eu não estou desmerecendo o planejamento do Grêmio e do Inter. Eu estou dizendo que o São Paulo colocava no mínimo 2 jogadores de venda para o exterior. Mas o São Paulo investia muito, Calheu. Inclusive roubava jogador da categoria de base dos outros times. E ele investia nisso. Hoje, o Sérgio tem razão nisso, pela pandemia, a pandemia está te propiciando tu fazer isso. Porque o complicado, quando o Cadu se refere, mas o time perdedor, quando a maioria dos clubes não fazem essa política e tu faz a política do jovem jogador e tu não tem o resultado. Aí é complicado. Agora, quando eu faço a política do jovem jogador e a maioria dos clubes também estão fazendo, o jovem está jogando contra o jovem. E aí facilita. E tem outra vantagem, Nando, esse ano que é atípico. O jovem não está sentindo tanto e estão aparecendo mais jovens porque não tem torcida. Não, então é mais fácil jogar. Claro, Tu acha que o Internacional, vamos lá, Sérgio, o Internacional foi jogar contra o Flamengo, jogo decisivo no Maracanã. Teve um momento que tinha no time do Internacional. Cadu me ajuda. Não, tinha mais. Tinha o Rudinei já sido expulso, estava o Heitor. O Heitor, Praxedes, Zé Gabriel, o zagueiro central, o Lucas Ribeiro. Os 2 zagueiros eram jovens. O Lucas Ribeiro, entrou o Johnny, entrou o Peglo e estava o Praxedes. Mas não vamos longe. No Maracanã, se o Maracanã tivesse lotado, não teria 6 jogadores. E o Caio Vidal, e o Yuri. A maioria era. A vitória do Inter contra o Boca, quantos tinham? Tinham 2 ou 3 jogadores. Quer dizer, aí o guri não sente. Não, joga estádio vazio. O estádio vazio, ele escuta o treinador. A única coisa que ele vai escutar mais é o treinador quando ele estiver. O próprio time esse que jogou do Grêmio ontem, que pode não ter grande torcida lá, mas ia ter torcedor. Mas também tem um detalhe. É importante que ouça o grito do torcedor, que tu tem que a experiência tu adquire também com o grito do torcedor e com a vaia do torcedor. Mas é que o primeiro ano é complicado, porque se tu erra uma jogada, tá jogando em casa. Casa lotada. Já foi e ele já errou na primeira, a perna pesa. Claro. Aí pesa, é complicado. E pesa. E quando tu tá jogando fora, sem torcida, tu vai pra cima, tu tenta a jogada, tu vai driblar. Tu não precisa nem vir a vaia, só aquele... Vamos ver. Vamos botar aqui, ó. Eu gosto que as pessoas participem e façam o programa conosco, que eu vou dando atenção na medida do possível, né? O Alexandre Ofimar diz o seguinte: uma ou duas uvas pode. Mas o problema é que o Renato traz de doa a 3 cachos, cachos de uva, né? Não, e não dá certo. As indicações... Mas o presidente Romildo acabou com isso agora, pelo menos o presidente Romildo fez essa colocação. Mas eu já vi que o Grêmio estava querendo trazer o Cuejar. Cuejar é um belo jogador no Flamengo, mas está jogando futebol árabe um ano, que não tem notícia. Aí quer trazer o Jailson de volta. Mas a proposta do Grêmio é exatamente essa, apostando com jogadores, e aí o Renato vai ter que trazer o Rafael. Não, mas esse é inviável, esse já é uma negociação inviável. Exatamente isso. E minhas fichas como ele vem. E a contratação, segundo o presidente Romildo, né? Ou seja, e são contratações internacionais. Até pode ser eu não contrataria nem o Cueja e nem o Jailson. Eu não contrataria nenhum dos dois. Tá? O Cueja está lá na Arábia Saudita, o Jailson está aqui. Como o brasileiro não pode entrar na China, ele tem que resolver essa situação até a próxima sexta-feira. Ou seja, se não acontecer liberação, o São Paulo tem interesse nele também. Eu sou contra trazer jogador de volta e repatriar jogador, a não ser que seja um jovem e tal. Né? Mas, enfim, agora o Grêmio está mostrando grandeza em nome de contratações. E essa é a questão. Agora vamos ver os melhores momentos dessa vitória do Grêmio ontem, até para a gente poder analisar, Sérgio, alguns jogadores aí, né? Que foi o caso do Breno, do Juan, o Lucas Gomes, né? O Ricardinho. Algumas coisas chamaram a atenção. Lucas Araújo. Lucas Gomes. O Lucas Araújo. Por exemplo, o Ricardinho tocou 2 vezes na bola, mas do lugar. Parece que é do ramo. É do lugar. Parece que é do ramo. Uma eu estou longe, mas a outra ele antecipou e foi muito bem. Botou no pé dele e botou pra dentro. Sim, tudo, mas é que eu estou te falando, Cadu. Não, jogada de centroavante. É centroavante. Mas zagueiro meio boca aberta também, né? Ele antecipou o zagueiro. Não, mas aí é mérito dele, né? Aí é mérito dele. Se ele não faz, é porque ele não é aí é mérito dele. Não, eu elogiei.
Eu elogiei, só eu digo que o zagueiro não acompanhou. Ele é do ramo, deu pra ver que ele é do ramo. Claro. Se vai ser ou não, bom, aí é outro O departamento. futebol tu ganha no erro do adversário. Claro. Né? Ele- Agora, o Juan esse mostrou, olha, é um zagueiro de velocidade, de saída de bola. Ele é mais zagueiro do que o outro. Eu não tenho a dúvida que eu acho E que... esse goleiro aí do Grêmio, o Bruno, tá mais ligado Breno. que os dois. Breno. Tá Não, mais ligado que os dois. esse é o titular do Grêmio hoje. Esse é o titular do Grêmio. Né? Ali vão ficar na reserva o Vanderlei ou o... Não é o outro lá, Serginho? Paulo Vitor. Paulo Vitor. Ele passa a ser o titular. Eu vi, não é que eu vou comparar assim, né? Mas eu vi ele alguns lances que ele lembrou o Groy. A maneira de encaixar a bola, até na serinha, de cair ali, ficar caidinho ali. Mas Ele lembrou o Marcelo Groy. Ele passa a ser o titular. Hoje é o titular do Grêmio. Se fosse uma partida mais que decisiva, ele é o titular do Grêmio hoje. Esse, o Lucas Gomes, né? Lucas Araújo, me mostrou o seguinte: olha, é um jogador de passado, talvez ele tenha que. Ele gosta de pentear um pouquinho em cima da bola, ele gosta de pisar na bola, ficar. Se ele tocar. Vem cá, me diz um do Grêmio que não pisa na bola. É tudo escola. E ele é um 5. É tudo escola Maico. Quantas vezes pisa na bola o Matheus Henrique? Não, mas tudo Quantas bem. vezes pisa na bola o Darlan? Esse aí é uma coisa, olha aí, é uma coisa que pode ser corrigida, né? Pode ser corrigida. Agora, ele é um jogador que abre o meio-campo, tem saída de bola. E é grande. E é grande, É grande. Eu não critiquei contra os baixinhos. O baixinho tem que ser muito bom, né? Baixinho tem que Baixinho ser tem que exceção. ser meia. Ou meia ou atacante, É. ou exceção. Entendeu, Nando? Eu fiz uma colocação esses dias, Nando. Eles falam muito de volante. Me diz a última vez que a dupla Grenal ganhou alguma coisa, passou o Mombituba, depois que não teve um volante grande, ganhou alguma coisa? Chegou agora com o Dourado, chegou a vice. Não, tem bom tamanho, né? Não, que tem um bom tamanho, mas eu só estou colocando. Sim. Mas não ganhou? Não atravessou o O Mombituba. volante tem que ter imposição física, né, cara? Por isso que, para mim, o volante é Felipe Melo. Para mim, é o melhor volante do Brasil. Preenche o meio do campo. né? Porém, sabe jogar, chega, se impõe, protege a área, dá um passe de 20 metros. Não, o caráter... Bom, eu estou falando de jogador de futebol. O volante, Não o volante, conheço ele. o volante tem que tirar a bola e dar para quem Olha, sabe. Dá para o olha, armador. O armador que vai resolver a vida. Hoje eu escutei que o pessoal diz que geralmente os volantes que foram para o exterior voltam com outra qualidade técnica. Que Porque eles o aprendem a jogar. volante fora do Brasil é diferente do volante que joga no Brasil. Esse é um problema. Quando tu contrata volante, olha, tu conta nos dedos quando traz jogador repatriado, jogador que deu certo. Eles mudam o seu jeito de jogar. Se tu quer, por exemplo, o treinador do Internacional fala num volante que tem que jogar. Pode trazer O do exterior. Cudê fazia isso. Pode trazer do exterior. Porque Cudê aí também. o jogador ele vai para Cudê jogar. queria o zagueiro Eu até. gosto do brucutu, eu gosto do volante, o que chega e protege a minha área. Estou contigo, Zé. É isso aí. E esse aí levanta a taça. É isso aí. Esse levanta levanta a a taça. taça. Só que É isso aí. aí é a minha briga com vocês, porque o futebol evoluiu, o futebol mudou, o futebol não é mais o mesmo de brucutu na frente da Mas ninguém área. quer dizer brucutu. não é só Quando o a gente brucutu, fala brucutu, eles acham que o cara fala brucutu, o cara que não sabe dar um passe. Não é isso, cara. O goiano, o Dinho nunca foi brucutu. Chegava. Se impunha. É isso aí. Mas ninguém quer. Mas é jogador de passo curto, O é adversário o Dourado, desarma e tem que dar o passe. O que sai jogando... Dá para o armador que sabe, não é ele que tem que O atravessar. adversário tem que respeitar. Claro. O adversário vai no mano a mano. Aí esse não. Sim. Joga a bola pro lado. Eles querem deixar o atacante, o Calil, que é centroavante lá na praia, ele não quer volante, ele quer só o zagueiro, que daí é fácil. Para mim, o zagueiro tem que zagueirar. É isso aí. Zagueiro, zagueireia. Se o volante, armador vai armar. Se o volante sabe jogar, Mas é evidente, tu tem duas saber. pessoas para passar, tu tem o volante. Por que quando a gente pede, eu não quero que determinado jogador, o armador, ou aquele atacante, que ele marque, mano. Eu quero que ele cerque. Porque se ele cercar, dificulta o cara que está vindo com a bola. O centroavante tem que mínimo marcar o volante. Porque se tu está indo em linha reta, tem um poste na tua frente, tu tem que desviar. Tem que sair do lado. Tá entendendo? Ao menos cerca, eu não quero que, por exemplo, o Jean-Pierre vá lá
tirar a bola, ficar Não sabe marcando. fazer. Eu não quero, Mas o Jean-Pierre é outra característica, completamente diferente. Mas eu quero que ele cerque. O Paulo Nunes não marcava ninguém, mas cercava, pô. Olha aí, olha o gol do Ricardinho, olha aí. Ó. Isso aí é presença diária. Uma bola chegou e botou pra dentro. O treinador passava o tempo inteiro dizendo pro Grêmio, toca pro lado. Olha lá, ó. Ele teve presença diária, ó, antecipou Ele na se frente do zagueiro. colocou, se antecipou, centroavante. Quem sabe? Conhece a zona. E o zagueiro E esse é Songamonga o tá jogador. marcando. Esse não pode ser que é da base. Esse jogador veio do São Paulo o ano passado, ele tem 19 anos, veio do São Paulo, houve lá um atrito com o São Paulo, desentendimento com o São Paulo. Esse não é do ABC. Não, esse aí. Mas é básica, um jogador de 19 anos, está um ano aí, tu preparou. Então me diz quantos do Internacional do Não, Grêmio mas- que vieram aqui? Então o Luan não é da base, o Luan chegou com 18 aqui. Não é formado na base do Grêmio. Mas, isso que eu mas estou hoje em dizendo, dia não é nenhum, formado na base. Cadu, hoje em dia nenhum no Grêmio Mas Internacional. tu semana passada aqui, quando se falou do goleiro do Internacional, que tinha 26 anos, mas não é da base do Inter. Eu falei isso? Foi. Não sei, não, você tá enganado, Cadu. O Tá enganado. goleiro está desde os 12 anos. no Aí Inter. pode ser da base. Esse é base completa. Mas só um minuto, se tu pega ele antes de ser profissional É base. traz ele pra tua Olha equipe, aqui, ele ó, passa a ser deixa base. eu- Deixa eu colocar Pode aqui, ser ó. base. O Cello está nos assistindo lá na Itália, né? E o Cello é um grande goleiro. Ele, né? E ele disse, grande Cadu, sempre ligado aqui na Itália, abração a todos vocês, né? Futuro goleiro Breno é o cara, sabe muito. E eu que sou goleiro também conheço bem disso, tá aí. Então o Cello tá Aí, dando ó. a sua opinião, ó. Então, Olha aqui, ó, tô falando Celso que- Cabrito. Celso Cabrito, mais conhecido como... É Celso Martins, mais conhecido como Cabrito. Grande programa, mas Meu o Nando... amigo. Grande programa, mas o Nando sabe muito é do Inter. De Grêmio sei eu, diz ele. Ele sabe muito. Cabrito sabe do Sabe Grêmio muito. e do Vanderlei, o Xamuro. Bruxo do Vanderlei. Opa, Bruxo do opa. Vanderlei. Mas vamos ver aqui com o Alexandre Mendes, né? Que foi ontem o interino, ele que é o auxiliar do Renato, ele que esteve à frente do time ontem falando exatamente sobre o jogo. Não existe salto alto. Existe sim um entendimento de jogo da nossa equipe. Oscilamos um pouquinho no início do jogo, até pela falta de experiência da equipe, até por pouco treinamento também, mas aos poucos a equipe foi se organizando de acordo com o que o adversário nos proporcionou. Ajustamos algumas situações que nós vimos que não estava dando certo no primeiro tempo e eles corresponderam à altura. São jogadores extremamente inteligentes e capacitados, e desenvolveram futebol de muito boa qualidade. Em princípio, agradecer logicamente ao Grêmio e a fábrica que o Grêmio tem em relação à formação de atletas é muito importante para que a gente possa dar continuidade ao futebol. Então, sempre quando o Renato precisar, nós vamos ter atletas mais experientes e mais capacitados para jogar no time de cima. Ele definiu como fábrica. Olha aqui, ô Serginho, vamos voltar pro programa aqui. Ele definiu como fábrica de jogadores que faz o Grêmio. Mas o Grêmio tem feito, a política eu acho correto. Vai substituindo, quer dizer, o Grêmio tinha, o Pedro Rocha vendeu o Pedro Rocha, estava pronto o Everton, vende o Everton, aí vem o PP, vem o PP, aí surge o Ferreira. Quer dizer, tu está repondo. Claro que não vai conseguir repor em todas, mas tu vai produzindo. Vai ter muita naba aí que vai Mas no meio, O tu acha que vai e não vai. Grêmio arrumou a forma do atacante pela esquerda. Ele está formando ali. Assim como o Internacional teve uma época que formou. Tu formava meio campo, cara. Formava atacante, formou Oscar, Juliano, Tyson, Nilmar. Daniel Carvalho. aqueles atacantes. Por lado. Mas o... E o Grêmio era volante. O Grêmio só formava volante, agora o Grêmio está formando Só teve a atacante. época do Sandro, né? Formou bola. Que quando tu pega, claro que isso funciona num time vitorioso. O Grêmio parou a fase do vitorioso. Quer dizer, tem que começar a ganhar alguma coisa para isso
para isso ter o mesmo resultado. Tu começa a perder, tu entra na política equivocada. Tu não tem a paciência Quem vai resolver do jogador. Quem vai resolver uma parte da dívida internacional é esse atacante. Se o O Internacional Yuri Alberto. for bem, vai ser Esse é um vendido ativo, ser mas vendido. essa passa a ser a filosofia. Esse não veio da base. Esta passa a ser... Por que o Internacional foi buscar lá? Esse veio da base, Cadu? Na base do Santos. Vai na tua linha. É na tua linha. Não, Não, mas veio- ele já chegou como profissional. Ah, esse chegou Mas como ele profissional, já- esse é diferente. Mas o tu- Ricardinho não. O O Ricardinho Ricardinho chegou na base. no sub. O que tem que interpretar é o seguinte, se o cara já vem para jogar no profissional, ele é profissional. Senão, se ele veio para jogar na base, ele é da base. Esse Yuri Alberto, se fizer uma boa Libertadores, isso é chequezinho. Só que agora tá a volta aí do Paulo Guerreiro. A gente tem até Ah, depois... mas ele mete gol. Joga esse os cara. dois juntos, rapaz. Ah, bom, isso é uma questão do Joga os dois treinador. juntos. Eu não sei se nessa filosofia do treinador os dois têm. Zagallo Mas falando em botava base, todo falando em fábrica, que nem disse o Alexandre Mendes, vamos ver o que foi o lançamento ontem, né? Do Grêmio, o novo CT do Grêmio. O Sérgio conhece bem, né? Trabalhou, fez muitos jogadores aí da base, fez um grande Meu trabalho. tempo para ir de ônibus lá, eu tinha que tirar dinheiro para botar óleo para ir nos outros Pois caras é. treinar. Mas vamos ver com todas essas mordomias agora. Vamos acompanhar aí o que foi ontem. Estamos concluindo nesse momento e entregando para a base do Grêmio uma obra extremamente relevante e estratégica. Um novo albergamento, a nova hotelaria, a nova academia, um novo vestiário, uma nova parte médica, uma nova parte de fisioterapia e fisiologia, uma nova forma de fazer a qualificação do futebol de base da formação do Grêmio. Esta é uma obra extremamente relevante para a perspectiva de futuro e este é o nosso futuro. Uma obra que está sendo concluída agora, onde os jovens gremistas estarão num ambiente extremamente qualificado, não apenas para se alojar, mas para terem um acompanhamento adequado de uma nova forma e uma nova metodologia de formação dos jovens. Formação que visa torná-lo mais cidadão, mais responsável, mais aprimorado, mais educação e principalmente uma pessoa capaz de impulsionar a perspectiva de futuro sua e daqueles que estão no seu entorno. Esta obra do Grêmio talvez seja, dentre todas as obras que nós pudéssemos realizar, a obra mais importante no contexto daquilo que significa a estratégia de futuro, a perspectiva de futuro do futebol do Grêmio. Por isso, com muito orgulho, nós estamos agora mostrando para vocês, já que não podemos nos reunir fisicamente, e a todos os gremistas, esta obra fundamental. E por isso que fica aqui esta homenagem a todos aqueles que fizeram isso e principalmente que organizaram uma situação bastante relevante de qualificar a obra de formação do Grêmio. Nós, além da questão esportiva, temos uma estrutura voltada também para o psicossocial, que envolve a parte da educação, da preparação desses nossos jovens. Porque aqui nós não trabalhamos apenas a questão do esporte em si, nós trabalhamos para preparar atletas, cidadãos em primeiro lugar, e preferencialmente, se conseguirem desenvolver esportivamente, isso fica aí sim um ciclo completo. Então nós, da direção, estamos entregando esta obra para o clube, para o futuro do Grêmio, na expectativa de termos aqui novos craques que certamente um dia vestirão a camisa principal do Grêmio. Esse é o nosso grande objetivo, é formar atletas de alto rendimento e para que na transição que estamos preparando um dia eles possam chegar lá, que é na Arena.
Parabenizar o Grêmio por essa obra, olha, uma obra gigantesca aí, inclusive, Serginho, né? Tu como conselheiro do Grêmio. Né? Olha, essa foi uma obra silenciosa, né? Ela só tomou conhecimento agora. Ô, Cadu, isso aí é aquelas grandes obras, porque tu não está formando um atleta, tu está formando atleta de alto rendimento, tu está dando todas as condições psicológicas, todas as condições de atendimento social, tu está formando um cidadão atleta. Hoje os atletas, principalmente que ele não é mais atleta do Rio Grande do Sul e do Brasil, ele é um atleta do mundo. Então, eu acho que isso aqui é um orgulho não só para os gremistas, isso é para os desportistas. Quem acredita no esporte de alto rendimento, no esporte competitivo, tem que elogiar o presidente Romildo, sua diretoria, mas não, isso é uma coisa de Rio Grande do Sul. Cadu, eu quero dizer para ti que eu, particularmente, fico muito contente, chega a me emocionar porque eu peguei o tempo lá na década de 90, quando eu era diretor do Amador. Nós tínhamos 3 campos lá. Nós, para irmos levar os jogadores tinham que tomar banho aqui no Olímpico. A gente saía daqui, voltava para tomar banho, não tinha vestiário, não tinha nada lá, eram só os campos, mesmo 3, 4 campos. Depois chegamos a ter 8, 6 ou 7 campos, mas campo bom mesmo para treinar só tinha um. Inclusive a gente só fazia coletivo naquele campo. E havia um projeto desde aquela época de se fazer o CT desse tipo. Inclusive, eu acho que no projeto, talvez não agora, mas no futuro, o Grêmio faça até, no projeto inicial que eu vi aqui na Marquise, não sei se é o mesmo, teria até um hotel para concentrar os profissionais e os profissionais também treinariam lá. Mas agora, como foi feito um centro de treinamento aqui mais perto, talvez não. Mas o projeto inicial era para morar no mínimo 80 jogadores lá. O projeto do Inter em Guaíba é isso, junta o profissional com o amador, que eu acho que tecnicamente é mais certo. Eu fico muito contente que naquela época o Grêmio já conseguia formar jogadores. Com toda essa infraestrutura aí, tenho certeza que os profissionais que tem lá... Se a gente pegasse época de dificuldade, então eu vou te contar uma pequena história, Cadu, meio minuto. Eu era vice-presidente de futebol e estava numa pindaíba financeira muito grande. Não. Novidade. E aí tinha um diretor de compras, né? Toda compra tinha que passar por ele. Aí o diretor do Amador foi lá e pediu 22 pares de atadura, porque ia ter um campeonato, um jogo, para os meninos juvenil. Aí o diretor de compras vai lá dentro e busca uma lata de tinta branca, um pincel. E aí disse, não, eu vim pedir atadura. É tudo perna de pau, pinta de branco. Querido amigo português. O cara quis dar português. Mas eu pinta, é tudo perna de pau, pinta de pau. Um dia eu ia sempre às 1h30 da tarde. Eu ia lá porque o pessoal saía lá para treinar em Eldorado. Então eu chegava às 1h30 para ver a saída dos ônibus. Iam 3 ônibus, que era infantil, juvenil e júnior. E um da categoria no ônibus. Aí daqui a pouco me sobe o meu supervisor lá. Serginho, tem algum problema? O que é? Não tem óleo nos ônibus. Eu digo, como? Mas vai ali no posto. Não, se não pagar, não vai. Aí tive que fazer, como diria o meu amigo Cabrita, uma tiquita, botar lá, recebi depois, evidentemente. Um tempo depois, mas recebi. Pedalado, mas falar mais de antigamente, daqueles que fizeram trabalho, mandar um grande abraço para o Kiko Asmus, né, que está nos assistindo aí também, ele que é filho do presidente internacional, José Asmus, que foi aquele que montou o Império Otomano. Filho de um grande amigo, querido. Filho foi o Império Otomano, não foi aquele Império Otomano naquele determinado momento? O Asmus era um cara negado pelo clube. A vida dele era um internacional. Você é uma fera, grande figura. Mandou um abraço para todos vocês aí, para o Calil, para o Nando. Império Otomano, grande Kiko, um abraço para o Kiko. Bom, Luciano Duzak, o Internacional. O Internacional, né, a partir de agora, é uma nova filosofia, é uma nova mecânica de jogo. O Miguel Ángel Ramírez, que esteve aí no primeiro jogo, uma semana apenas de treinamento coletivo, né? Buscando exatamente fazer que o Internacional mude a sua mecânica de jogo. O Internacional teve aquela mecânica de jogo com o Cudê, né, que era um futebol propositivo, de marcação alta. Depois com o Abel, aquela saída, desejo do Cudê deixar o Internacional, o Abel veio, aí mudou com uma mecânica de jogo mais tradicional e agora não existe uma semelhança dessa mecânica de jogo
ou seja, do Miguel Ramírez, com o Cudê. Maneiras diferentes, mas existe alguma semelhança. No sentido de ser um futebol propositivo, marcação alta. E hoje já se viu no primeiro jogo contra o Novo Hamburgo, evidentemente as falhas aconteceram. Contra o Ipiranga. O Novo Hamburgo é no próximo domingo. Né? Se espera que no novo jogo o Novo Hamburgo já tenha um melhor posicionamento em relação a isso. Mas é aquela história, as coisas têm que vir, as vitórias têm que conhecer, embora o gauchão sirva de laboratório. Agora, não é a curto prazo que tu vai conseguir uma mecânica de jogo como ele quer. Não tenha dúvida, e acho que tem que ter essa consciência. O gauchão serve como laboratório. É importante ganhar o gauchão? Claro que sim, quem não quer ganhar? Mas o principal é que é a competição que vai te servir para ajustar. Eu acho que essa mudança, e eu sou simpático a esse estilo de jogo que o Ramírez está querendo implantar, eu acho que o Internacional tem que ter a história do Internacional. A característica dos grandes times que o Internacional teve sempre foi essa, um time propositivo. Então, isso é a essência, é o DNA do Internacional. Isso que ele quer implantar, tu não faz de um dia para o outro, vai fazer ao longo de um Campeonato Gaúcho. Quais são os objetivos maiores? Libertadores e Campeonato Brasileiro. Essas duas competições que é o objetivo. Quer dizer, eu poderei estar bem, eu poderei ter condições de disputar essas competições se este sistema funciona bem. E o Campeonato Gaúcho é propício para isso. Né? É claro que vai precisar, e o Internacional está se mexendo para isso, vai precisar alguns jogadores com as características que o Internacional não tem para implantar esse sistema. Quer dizer, eu quero um time que saia jogando pelo meio, um time que tem um volante que tem a capacidade da construção. Quer dizer, o Cudê quis fazer isso, só que a indicação dele foi ruim, foi um musto. Quer dizer, ok, quer dizer, o Ramírez também pensa nisso. Bom, eu quero um volante que jogue, que o volante que tenha uma qualidade no passe. Bom, o Internacional não tem no grupo esse jogador. Tem um belo de um volante que é o Rodrigo Dourado, mas não tem essa característica um pouco diferente. É um volante mais marcador. Para essa mecânica de jogo, tu precisa de jogadores dessa função. Mas aí tu vai entrar naquela questão do Cudê. Mas os jogadores se adaptam. Mas aí eu concordo com o Sérgio. Quem contrata é o dirigente. Bom. Quem contrata é o dirigente. Quer dizer, vamos lá, o treinador ajuda, constrói, indica, opina. Mas no Cudê, ninguém conhecia o Musto. Ninguém conheceu o Musto Internacional. E foram avalizados pelo Cudê. Mas vem cá, e os atletas não têm que se adaptar o treinador joga 4-3-3. Ele lançou no último jogo o Patrick lá na ponta esquerda, bem aberto. Mas ele não joga 4-3-3, Pedro. Ele não joga 4-3-3. Eu acho que ele joga assim. Não joga. Não, e outra coisa, a questão do jogador se adaptar. A máxima é aquela. Não, o treinador tem que montar um esquema conforme as características do jogador. Mas não adianta, qualquer treinador tem a sua maneira de jogar. Se não tem jogadores da característica, não vai render. Mas tem que buscar. Tem que buscar. Só que ainda ele está fazendo... Ele está rodando o grupo para conhecer. Ele está conhecendo o grupo, está fazendo uma avaliação. Mas vai chegar ali na frente, ele vai querer reforço. Agora, tem aí o Carlos Palácio, né, que está contratado, não foi anunciado oficialmente, ontem fez o seu último jogo, né, pela União Espanhola. Hoje já está falando no lateral esquerdo aí do Vélez Sarsfield, que é o Francisco Ortega, um jogador de 31 anos. Um jogador de 31 anos. Ou seja, aí já começa a especulação de jogadores que tem para as características. Aí vai acabar que nem o Cudê? Não, o que eu quero dizer... mas eu estou imaginando, Cadu, que o Departamento de Futebol do Internacional agora está trabalhando nisso. Quer dizer, o Ortega, lateral do Vélez, eu conheço muito pouco, quase nada desse jogador. 31 anos. Não, ok, mas deve ter um histórico, deve estar sendo estudado. Hoje, para buscar dados, informações... Minto, 21, eu fui conferir, não é 31, 21 anos, é jovem, 21 anos, 21. Bom, razão maior. Porra, Cadu, 10 anos, tu botou nas costas do cara. Até eu fui... Não, mas eu... assim, 31 nunca jogou nenhum. Mas eu fui até... Eu fui pegar o histórico dele. Aí entra naquele projeto da direção, que diz que serão trazidos jogadores jovens para se tornar ativo e lá na frente vender. Esse atleta de 21 anos pode ser um cara que nem quando o Grêmio trouxe o Alex. Eu tenho um pouco, eu sou um pouco, assim, meio teimoso, sei lá qual é a palavra que eu posso dizer. Tu vai contratar um treinador. Tu vai contratar um treinador. Tu não tem dinheiro.
entre aspas, o clube brasileiro tem dinheiro, tá certo? O treinador tem que botar o tipo de jogo dele ou tem que se adequar ao tipo de jogadores que tu tem no plantel? Depende do que eu vou formar. Eu tenho um grupo que eu quero 30 jogadores, eu tenho desses 30 que terminei a temporada agora, eu vou usar 22, 23. Eu tenho que buscar 6, 7 no mercado. E aí, tu vai tirar dinheiro de onde para trazer isso? Não, para só um pouquinho. Aí complica. Mas vem cá, vamos lá. Eu acho que o treinador vai ter que demonstrar. O Internacional está buscando 3 reforços de primeira qualidade que não jogaram no final. Busquila, Guerreiro e o Saravia. São 3 que vêm para ser titular. Tudo bem, concordo contigo, mas eles têm um sistema de jogo. Isso é 25% do time. Mas o Guerreiro vai jogar em qualquer time. Mas eu não estou... Manando, eu estou falando justamente isso. Eu estou sendo... Estou a teu favor. Eu acho que ele tem que se adequar ao tipo de jogo que tu tens no plantel. Claro, mas... É isso que eu estou querendo dizer. Ele chegar aqui e querer modificar esse jogador... Mas cada um vem com a sua mecânica de jogo, Mas se tu não tem jogador, tu vai fazer mecânica. Mas aí começa a pedir jogador. E aí? Não, antigamente, os mais antigos, vamos lá. Frederico Arnaldo Balvia, o que ele dizia? Minério. Direção contrata, tá aqui, tudo bem, monta o time. Não é mais assim. Vai dizer isso pro Renato. Como não é? Vai dizer isso pro Renato. Como não é, rapaz? Direção contrata e jogador... Eu quero dizer o seguinte, o Sérgio... Vai ficar na geladeira, né? A modificação do estilo que estava para um estilo novo, nós estamos falando de 2 jogadores, no máximo 3. A modificação do estilo. Eu tenho jogador inteligente, jogador de qualidade, tem a capacidade de se ajustar a 2, 3 estilos diferentes. Eu preciso de um volante que seja jogador. Não tem. Então eu só tenho que contratar. Olha aqui, vamos ver, a gente tem aí... eu vou buscar. Só que a gente tem uma imagem, tem as imagens aí do Carlos Palácio. É Carlos é bom, não precisa mais dizer, isso é bom. Tá, vamos também, o time dele só tomou 6. Não, olha as características desse jogador. Mas olha aqui, ó. Aí tu tem o Caio Vidal, tem os jogadores da base. Não, só tem o Carlos Vidal. Só o Caio Vidal. Então... Tu tem que abrir mão do Marcos Guilherme. Mas ele segurou o Marcos Guilherme. Mas ele segurou que só tinha um jogador, cara. Agora é um jogador que joga. É um jogador. Mas ele joga pelos 2 lados. É um jogador grande, jogador alto, que bate, ele entra pelo meio também, né? Olha só, e é um jogador que dá muita assistência também, né? O que se vê pelas imagens, as características dele. Mostra o lance que ele é, velho. Aí eu vou. Mas olha, é um jogador de velocidade. Sim, mas é melhor. Eu já gosto porque jogador alto, pra mim, baixinho, só se é craque. Para aí um pouquinho. Aí o jogador baixinho, então não tem mais. Só se é craque. Meu time só se é craque. Tem que ser bom. Baixinho é fora de série. Mais ou menos, não. Não. Aí ele vai dizer assim, o Messi é pequeno. Vamos ver as imagens. É um jogador que ele é um jogador de posicionamento, né? Sabe jogar. É um jogador que sai dos 2 lados, mas um jogador com penetração na área também. Craque. É que assim, o jogador chileno, tu vai dizer assim, não, o jogador chileno... Até pode ser craque. É craque, rapaz. Craque, olha lá, craque, olha lá. Não, tu tá ironizando, mas... Não estou ironizando, é craque, rapaz. Bateu bem, chapou. Isso aí tem que saber, não é qualquer um que chuta assim. É que jogador chileno aqui no Rio Grande do Sul nunca deu certo. Nunca deu certo. Figueiredo veio do Uruguai. É chileno veio do Uruguai. Olha, que já veio jogador do Chile, o próprio Vargas aqui, que é um belo jogador, no Grêmio foi mal. O Serginho tem aquela filosofia, né? Aqui só chegou, falou espanhol. Por isso que a ironia dele é porque está dizendo assim, se fala espanhol é craque. Vai chegar aqui para o Grêmio Internacional se fala espanhol. Só que hoje o futebol, os clubes estão buscando lá. Não adianta. Mas por quê? Não precisa buscar, é só procurar aqui. Tu vê como então, o volante que o Grêmio quer está jogando no Bragantino. Como é bom fazer... Quando estava no Vasco, ninguém queria. Aí eles ficam bravos, que tem que trazer lá de volta. Olha aqui primeiro, rapaz. O Raul joga em qualquer Olha aqui, tu pesquisando bem direitinho o time da segunda divisão, claro que tu não vai pegar vários jogadores, mas tem jogador na segunda divisão. Mas sabe jogar, pelos lances aí tu vê que sabe jogar. Não é bobo. Não, mas nada também não é, ninguém está dizendo isso. É bom jogador, ó. Bate pênalti. É muito relativo, daqui a um pouco. Quantas vezes já se viu que se traz o jogador? Vamos usar o Sarrafiore aí. O Sarrafiore veio para o Internacional como um jogador extraordinário. E onde é que foi parar o Sarrafiore? E quantos outros
Vamos lá um pouquinho mais para trás. O Paulo Nunes veio na carona do centroavante aquele, do Flamengo, isso foi um grande destaque do E eu vou insistir, eu acho que o Sarrafiori tem que ser olhado com mais E calma. ele vai ser observado pelo Ramires. E quer saber uma coisa? Ele vai ser, só um pouquinho, cadê a informação? Ele vai ser Reavaliado. volta e vai ser reavaliado pelo Ramires. E isso tem muito de técnico, tem jogadores que daqui a um pouco rendem com o técnico e não rendem com o Vou dar um outro. exemplo. Marinho. Tu pega o Marinho do Grêmio, jogador comum do singular. Aí o Marinho do Santos foi o melhor, foi o ponta da seleção do campeonato e foi o melhor jogador da Libertadores. E foi goleador, o segundo goleador do Campeonato Brasileiro. Pô, é um jogador que em meio ano saiu do 8 para 80. Quer dizer, E esse jogador é confiança total do treinador. Foram campeões agora na... Confiança na total, Sul-Americana. Calil, é você tem onde leva o seu carro para revisão. É na Casa Pneus, 60 anos de qualidade, lá que é o local certo para você fazer a revisão do seu carro. E também, né, os pneus estão ficando careca, desgastados. Aproveite a promoção permanente que você tem lá, que é o Feirão de Pneus. Então, Avenida Ceará, 1055, revisão do carro, troca de pneus e outros serviços que lhe oferece a Casa Pneu. Nesse momento de segurança, tranquilidade, agende a sua ida até a Casa Pneus. O telefone está aí na tela, 51, código de área 33424245. Avenida Ceará, 1055. Você está pensando aí em reformar sua casa, tem que dar manutenção, ou mesmo em construir, então você tem tudo lá na Ferragem Lampião. Lá na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional, você encontra tudo que precisar em material de construção, com atendimento VIP, toda a equipe lá do Gilberto, João Carlos, à sua disposição. Mas se der um problema de última hora no seu condomínio, na sua empresa, onde for, você tem os telefones de teleentregas estão aí, que recebe com toda a segurança e toda a tranquilidade. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto a Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Se diz bem e diz tudo o que é a Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Nosso dois toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que está sempre facilitando a sua vida, né? Como é o caso do Banricompras, na hora de pagar, não tenha dúvidas, vá de Banricompras ou como Pix. Pix é Banrisul. Faça transferências e pagamentos instantaneamente a qualquer hora pelo Banrisul. Nossos dois toques também para Sanar Farmácias, que é o novo jeito de cuidar. Sanar, aí você confere. Sanar Farmácia está aí na tela para você, sanarfarmácia.com.br. Vamos por um rápido intervalo, voltamos em seguida. Mandar um abraço aqui ao doutor Cláudio Etzberger, que é o homem da odontologia do esporte, com a placa otimizadora, que presta serviço aí aos jogadores do futebol gaúcho, futebol brasileiro, jogadores da Europa, os gaúchos brasileiros que saem e voltam. A placa otimizadora, olha, que dá uma qualidade de vida, segurança, tranquilidade, postura. Confira aí nas redes sociais do Dr. Cláudio Etzberger, principalmente, né, o Instagram, @Cláudio Etzberger, a odontologia do esporte. Um rápido intervalo, voltamos em seguidinha para a nossa sequência dos nossos dois toques. Fique agora com a mensagem dos nossos patrocinadores. Estamos de volta com o nosso dois toques, com o Calil Sebe, Sérgio Vasco e Luiz Fernando Zac. Você nos acompanha nos canais 24, 524 da Claro Net, principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais. Só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. Nosso dois toques para o grupo CPL, Grupo Profissional Liberal. Participe, se integre ao CPL, Grupo Profissional Liberal, www.cpl.com.br. Nossos dois toques também para deixar o seu carro, que é um brilho total, né? Que é um espelho total, uma lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz, já fala 5 estrelas. Então, você tem na Avenida Nilópolis aí, e diariamente, se não tem tempo durante a semana, está aberto no sábado, no domingo, são mais de 40 anos, né? A lavagem 5 estrelas com um atendimento VIP personalizado. Serginho vai lá, todo quem for, né? Aquele cafezinho, bolachinha, tudo que temos direito. Do Marcelo Rato. Nosso dois toques também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José. São José que tem esse jogo atrasado, tem jogo no sábado, depois na segunda-feira o jogo atrasado do Grêmio, em função que estava aí, que teve na partida da pré-Libertadores da América. E também para Sanar Farmácia, o jeito de se cuidar bem. Aí
Farmácia Sanar, www.sanarfarmacia.com.br. Olha, quem está reintegrando, a gente falou muito das categorias de base, né? Mas tem um veterano, um jogador diferencial que está se reintegrando aí, já entrou alguns minutos na partida depois de longo tempo fora, que é o Paulo Guerreiro. Vamos ver o que ele está falando em relação a essa sua volta. Me senti como se fosse tudo novo e graças a Deus, como eu falei, eu dou as graças a tudo por estar novamente em pé, novamente com o time, novamente jogando. E agora só quero dar sequência e que todos esses probleminhas que ainda eu tenho, essas poucas coisas, esses detalhes, né, vão passando e eu posso atingir meu 100% e chegar ao meu nível que eu quero, né. E jogar sem público é meio estranho, por menos para mim é muito estranho, cara. Eu gosto de sentir a energia do público, né? Mais ainda jogando no Beira-Rio com os torcedores torcendo, gritando, eles vivendo o jogo, né? Quando vai ter uma situação de jogo, a expectativa é muito grande, né? E todas essas coisas se sente falta, cara. Eu tenho muita falta, saudade de tudo isso, de viver tudo isso. E tomara que toda essa pandemia passe logo para voltar atrás aos tempos que eram antes, né? Então, esse ano, espero muito, tenho uma expectativa ao máximo. Eu voltando também a jogar e para mim é uma situação diferente, uma situação onde eu tenho mais empolgação, né? Porque eu quero dizer, me recuperei, fiz um sacrifício incrível, me recuperei em pouco tempo e eu quero chegar a dizer e conseguir tudo isso, né? Então esse é um ano muito importante para mim e acho que para todo o time e tomara que esse ano podamos conseguir muita coisa. Graças a Deus estou bem, estou treinando bem com meus companheiros e vejo que o grupo está indo muito bem e tomara que esse ano podamos, como eu falei, podamos conseguir muita coisa, né? Tá aí então, olha aí o Guerreiro, eu acho que é um acréscimo muito grande. O Luciano entende que pode jogar os dois, o Yuri, ou daqui um pouco aquela história, né? Agora esse é um jogador diferenciado, não dá para negar. Joga muito. Agora o Yuri também daqui um pouco tranca o guri na medida que o Paulo Guerreiro voltar. Tu acha que, eu vocês acho dentro desse esquema do Ramires joga os dois? Não, até pode, ele quer um jogador de lado, ok. Eu até acho que o Guerreiro, 37 anos, que vem de uma cirurgia de cruzado, sem jogar 7 meses, não é um jogador que vai ter uma rotina normal. Ele não vai jogar todas as partidas. Também. Então aí tu vai ter que trabalhar. Esse é um jogador diferente. Esse é um jogador que é titular de qualquer time do Brasil. Vai jogar uma partida, joga duas, fica fora uma, e aí tu vai trabalhando. E também poderá, em determinados jogos, aqueles jogos que tu tem a necessidade de uma pressão, a necessidade de fazer gol, vai jogar o Yuri no lado dele. Nada impede que tu jogue um jogador de lado, o Yuri, porque esse é um centroavante, Calil, tu que joga nessa função, que é marcado por 2 zagueiros, não fica mano a mano. Ninguém marca o Guerreiro sozinho. Então, se eu encosto um outro jogador próximo dentro da área, tu complica outro sistema. Aí já tem que recuar o volante, já começa a tu botar o time adversário dentro da área dele. Aí eu tenho um jogador de lado para tentar abrir e tenho 2 jogadores próximos da área, e jogadores que sabem finalizar. Olha aqui, o Perlô lá na praia, Luiz Alberto Perlô está perguntando pro Serginho, está namorando ou participando do programa? Não larga o telefone? Responde para ele. Ô, Cadu. Tu sabe a história, Pelô, tu sabe a história. Vamos lá, deixa eu fazer algumas referências aqui, além do Luiz Alberto Pelô. E é um espetáculo. E é um espetáculo. O Fernando Sommer, um abraço e saúde aos amigos da bancada, sempre top. O Thiago Duque, Renato Portaluppi da base, mais um da base no elenco. O André, recomeçar do zero um time que foi vice-campeão brasileiro não é falta de humildade em reconhecer virtudes ao seu antecessor. Deixa eu mandar um abraço. Olha aqui, o Jonathan Rodrigues, olha lá. Em São Luís, estão ligados aqui em São Luís, no Maranhão. Vai um abraço então para o Jonathan. O Luiz, outro Luiz, o Arangues deu certo, é verdade. É boa lembrança, não chama esquecer. E aí vai Jonathan Rodrigues, sério, Léo Gomes volta em abril. O Odinei, boa noite. O meu ponto de vista, o Brasil tem muito jogador bom na base. Vamos colocar os jogadores aí e procurar. E aí vai, o Julinho Espinosa. Muito bom programa, 4 feras. Treinador bom é o que muda o jogo sem trocar jogadores. Ô, Carlos, só um abraço
pro César Costa, lá do Laboratório César Costa, pro Paulo Costa, Coloradão. E o Elmo aqui Flor também, tô assistindo. lendo. Grande, um abraço a todos os nossos aí. E ontem, vitória do Juventude, né? Com o Muricy, não é o técnico, mas passou, tá aí. Mas era na muito Copa ruim do o Brasil. campo e muito ruim o jogo. Não tinha luz, pô. Não tinha luz. Ponto final, ponto final. Mas o Caxias está perdendo pro Fortaleza, o teu adversário aí, né? O teu rival. Mas tava torcendo Olha, pro Caxias. como sempre aí, né? A gente sair daqui pro Barranco, o restaurante Churrascaria mais perto do Grande Sul, referência nacional, o Barranco e o Barranquinho. Mas agora, em função dos protocolos, você não fica privado das delícias do Barranco aí, através do teleentregas que você tem aí, o takeaway até uma certa hora. Agora, parece que segunda-feira aí, novo protocolo, algumas coisas serão abertas, restaurantes, comércio também. Vamos esperar o posicionamento aí do governador Eduardo Leite. Eu me movimento e vou para qualquer lugar com o meu Kia da São Motos, que agora, nesse momento também, em função dos protocolos, devem também abrir as revendas aí na próxima segunda-feira, mas você tem que agendar, né? Tem teleserviço, telebusca, telepeças pelo telefone 51, código de área 997 79 5400. E agora também tem, além de carros, a moto Suzuki Kia São Motors, que você tem a disponibilidade lá na Kia São Motors. Parabenizar ao Jefferson Fisternal, que amanhã estará aqui conosco para falar disso, falar do internacional dele, mas também desse novo investimento agora de motos, além de todos os carros lá que você... Biavô, parabenizado pelo Biavô, tá certo? É isso aí. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.